Qual seria o impacto na tua vida de você descobrir que talvez você não esteja perdida, você esteja apenas seguindo um mapa que ele nunca foi teu? Olha, existe uma dor silenciosa que milhões de pessoas, eu te digo milhões de pessoas, elas carregam todos os dias. É uma dor que tu não vai ver aí em fotos, não vai aparecer em stories, não aparece quando alguém pergunta se tá tudo bem, você responde ali com aquele sorrisão sem graça, sabe? Sorriso automático. Mas ela aparece quando você fica só, quando você está ali, você consigo mesmo. Então ela aparece quando o barulho do mundo parece que ele diminui. Aparece quando tu olha para a tua própria vida e você sente uma pergunta que você não consegue responder. Por que que eu não me sinto feliz? E talvez essa aqui seja a parte mais confusa de todas, porque você fez tudo que disseram que tu precisava fazer. Você estudou, você trabalhou, assumiu responsabilidades, tentou ser forte, tentou ser uma pessoa madura, tentou fazer a coisa certa, você tentou agradar, tentou evoluir, tentou melhorar, tentou se tornar alguém de quem você pudesse até se orgulhar. Só que mesmo assim, existe um vazio aí. Sabe aquela sensação estranha de uma desconexão consigo mesmo? Como se você estivesse vivendo a tua vida e ao mesmo tempo é como se tivesse ali uma tela grande e você observando ela de longe. Como se alguma coisa importante estivesse faltando. Sabe o que acontece quando essa sensação simplesmente ela aparece? A maioria das pessoas foge, corre. Vão se distrair, vão rolar a tela, pegar o celular, abrir redes sociais, assistem vídeos, procuram entretenimento barato. Elas buscam ali produtividade, né? Buscam uma ocupação, buscam qualquer coisa que impeça aquele encontro desconfortável consigo mesmo. E o pior de tudo é que, o pior ou o melhor, né? É que você é a companhia que você vai levar até o final da tua vida. Então você precisa aprender a lidar consigo mesmo. Porque parar assim e olhar para dentro pode até parecer assustador. Só que existe uma verdade que talvez você nunca tenha escutado por aí. Aquilo que você evita sentir acaba controlando a tua vida. Aquilo que você evita sentir acaba controlando a tua vida. Então pensa comigo, quantas decisões você tomou tentando evitar o desconforto? Quantas? Quantas vezes você permaneceu em lugares errados apenas porque mudar parecia muito assustador? Quantas vezes isso aconteceu, né? Quantas vezes você escolheu segurança em vez de um significado? Isso aqui vale muito para emprego, né? Você quer muito algo, mas você está com medo ali do desconhecido. Aí você permanece em um local onde você está sendo humilhado, que você está sendo esculachado, porque ali você sente ali uma segurança financeira, né? Que às vezes você ainda ganha mal para ser humilhado. Talvez mais do que você imagina. Então, aqui existe algo fascinante sobre o cérebro humano. O cérebro, ele não foi projetado para buscar realização. Ele foi projetado para buscar o quê? Sobrevivência. Isso significa que ele prefere o familiar ao extraordinário, aquilo que vai te levar para um lugar melhor, né? Um local melhor. Então, ele prefere o conhecido ao possível, sabe? O conhecido a algo que é possível para ti, mas que para ele ali não faz sentido naquele momento, porque ele nunca se deparou com aquilo. Prefere a segurança ao crescimento, mesmo quando aquilo que é familiar está te fazendo ali sofrer, sabe? Está te fazendo ali ficar até com depressão. Então, isso aqui explica por que você continua repetindo padrões que você prometeu que você já ia abandonar. Talvez explique também por que você continua adiando aí as suas mudanças que você sabe que você precisa fazer. Talvez explique porque você continua voltando para versões antigas de si mesma. E não é porque você é uma pessoa fraca, tá? Não é porque você não tem potencial. Não é porque você ali também não nasceu para algo maior do que aquilo que você faz. É que o teu cérebro, ele ama previsibilidade. O meu cérebro, ele ama previsibilidade. A gente precisa, então, utilizar o quê? Esses conhecimentos a nosso favor. Então, existe uma frase que ela pode mudar
a tua vida literalmente. Porque a mente, ela sempre tenta proteger aquilo que já conhece. Mesmo quando aquilo que ela já conhece está destruindo você. Grava isso aqui. Por isso, tantas pessoas, elas permanecem anos vivendo uma vida que elas não gostam, uma vida que elas às vezes até detestam, sabe? Mas elas estão ali porque aquilo é conhecido para elas. Elas não estão vivendo, na verdade, elas estão apenas repetindo, sobrevivendo. E repetição pode parecer estabilidade, mas não é. Muitas vezes é apenas uma prisão confortável. E talvez você esteja sentindo isso agora, isso aqui agora. E não é falta de motivação. Talvez seja só falta de direção na tua vida, falta de uma clareza. Então existe uma diferença enorme entre estar cansada e você estar desgastada. Quando você está cansado, o descanso ele resolve, simplesmente você vai dormir, quando você acorda você já está bem. O problema, quando você está desgastada, ele já é mais profundo. Muita gente hoje não está cansada, está desgastada. Desgastada de viver uma vida que não conversa com quem aquela pessoa é. Desgastada de tentar ser forte o tempo todo. Ninguém quer super-homem ou Mulher Maravilha, né? Então, está desgastada de carregar expectativas. Desgastada de fingir que tá tudo bem, quando não tá tudo bem. E você ter consciência, assumir isso aqui é um passo crucial. Desgastada de buscar respostas fora, enquanto as perguntas elas continuam aqui. E você tem medo ali de você olhar no espelho e você se encarar. Então, alguém precisa te dizer isso, mesmo que seja pela primeira vez. Você não nasceu para você sobreviver aos dias. Você nasceu para você viver. E para viver de verdade, existe uma pergunta que ela precisa ser respondida. Quem é você quando ninguém está te olhando? Quem é você quando ninguém está te olhando? Existe uma versão tua aí que foi construída para agradar. Uma versão tua que foi construída para ser aceita. Uma versão tua que foi construída para evitar rejeição. E existe outra versão. Uma versão mais autêntica. A versão que ficou escondida muitas vezes, que talvez você tenha abandonado para caber em lugares que você nunca deveria ter entrado, tá? E isso começa muito cedo, quando a gente é criança. A gente aprende algo perigoso, né? A gente aprende que receber amor, muitas vezes, depende do comportamento. Então, a gente começa a se adaptar, sempre se adaptar, a se moldar, nos moldarmos, a nos ajustar, nos encaixar. E aí, aos poucos, né? A gente vai o quê? Se afastando daquilo que a gente sente, para a gente se aproximar daquilo que o fulaninho espera. Então, até que chega ali um momento, sabe, que nem sabemos mais quem a gente é. A gente sabe apenas quem a gente precisa parecer ser, não é? E esse é um dos maiores motivos pelos quais tantas pessoas, elas se sentem perdidas. Porque elas passaram tanto tempo construindo aí personagens, na verdade, que elas esqueceram da própria essência. Elas acabam se confundindo ali até com as vozes da cabeça, e até as vozes da tua cabeça, isso daí não é você. Isso não é você. Então talvez isso explique por que algumas conquistas, elas não trazem ali felicidade, elas podem te trazer uma satisfação. Inclusive, uma conquista para você pode ser algo que te traga ali muita euforia, e para mim pode ser uma coisa totalmente diferente. E isso é normal. Então você já percebeu isso? Que você alcançar algo que tu desejava talvez até muito, fica feliz por alguns dias, até semanas, só que depois a sensação ela simplesmente desaparece. Um passe de mágica, né? E aí tu volta a sentir aquele vazio e olha o ciclo se repetindo. Isso acontece porque realização não nasce apenas de conquistas. A realização nasce do alinhamento. Do alinhamento. Você pode conquistar o mundo inteiro, mas se você ainda estiver distante de si, você vai continuar sentindo falta de algo. Isso aqui é um pilar central da tua vida. A alma, ela não se alimenta de resultados. Ela vai se alimentar de significados. E existe uma curiosidade, inclusive impressionante, que o cérebro, ele presta mais atenção ao que está errado do que está certo. E isso foi útil para nossos
ancestrais lá sobreviverem, tá? Mas hoje vai criar problema para você, porque você conquista 10 coisas, aí a mente foca ali na única coisa de errado, a única coisa que deu errado, você foca na falta, né? A tua mente sempre tá ali para escassez, aí você recebe 10 elogios, aí passa o dia pensando em uma única crítica que talvez você tenha recebido. E cadê os teus 10 elogios? Certo? Você então evolui muito, mas você continua se sentindo insuficiente, porque a tua mente ela foi treinada para detectar ali ameaças. E quando você não entende isso, você começa a acreditar em tudo que você pensa. Mas nem todo pensamento merece ser acreditado. Guarda isso aqui. Nem toda voz dentro da tua cabeça fala a verdade. E nem toda segurança é um aviso. Nem todo medo é uma previsão. Às vezes é apenas um padrão antigo tentando manter você aí pequena. E talvez você esteja ouvindo esse padrão há tanto tempo que você já acredita que ele é você, mas ele não é você. Não é. Você não é a tua ansiedade. Você não é a tua procrastinação. Você não é a tua insegurança. Você não é a tua falha. Você não é o pior momento da tua vida. A vida, ela é cíclica, né? Você é algo muito maior do que qualquer experiência que você já viveu. E a prova disso é que existe uma parte tua observando tudo isso agora. Para de falar coisas ruins ao teu respeito. Muitas vezes, a pessoa, ela é a primeira a se desrespeitar. Isso aqui não pode acontecer contigo. Então, existe uma parte sua que sabe que você foi feita para muito mais. Existe uma parte tua que ainda acredita, mesmo depois de muitas decepções, mesmo depois de fracassos, entre aspas, né? Mesmo depois das quedas. Então, existe uma parte tua que se recusa a desistir. E é exatamente essa parte aí que eu quero que você encontre ao longo desse vídeo. Existe uma pergunta que eu quero que você responda para si mesmo com sinceridade. Se você sabe o que você precisa fazer, por que você continua não fazendo? Pensa nisso por um instante. Você sabe que você deveria cuidar melhor aí da tua saúde? Você sabe que você deveria organizar a tua rotina? Você sabe que você deveria parar de procrastinar? Você sabe que você deveria investir em si mesma mais? Você sabe que você deveria dar aquele passo que tu vem adiando já há meses, há anos? Tá, então por que que você não faz? Por que que você não faz? Essa pergunta, ela atormenta milhões de pessoas, né? E a resposta não é o que você imagina. O problema não é falta de inteligência, não é falta de informação, não é falta de capacidade. Na verdade, muitas pessoas, elas estão travadas justamente porque elas sabem demais. Então, elas acumularam tanto conhecimento que elas acabam esquecendo de agir. Sabe? A paralisia da análise. Isso aqui é algo que você precisa ter em mente para que você não deixe isso acontecer contigo. Então, existe uma armadilha muito perigosa, que é a ilusão do progresso. Você aprende algo, você assiste um vídeo, você lê um livro, você salva aí mais um conteúdo e teu cérebro ele sente uma pequena recompensa, né? Uma sensação de que está evoluindo. Só que nada mudou na prática. A questão é que o que você está fazendo com a informação que você está recebendo? Então você busca aí mais informações, mais vídeos, mais estratégias, mais respostas, quando na verdade o que está faltando não é conhecimento, é execução. É você entender a si mesmo. É você pegar isso aqui e aplicar, tira aí da caixinha, você trazer isso para fora daí de dentro. Então existe algo fascinante sobre o cérebro. Toda vez que você quebra aí uma promessa que você fez para si mesmo, a tua confiança ela diminui um pouco. Parece pequeno, mas só que não é. Quando você diz que você vai começar ali segunda-feira e tu não começa, quando você diz que você vai acordar cedo e você não acorda, quando você diz que você vai mudar e você não muda, o cérebro, ele registra uma mensagem silenciosa. Eu não posso confiar em mim. E aí, a confiança, ela deve vir primeiramente com você. Você precisa ser uma pessoa confiável primeiramente para você. E aos poucos, se você não fizer isso, isso vai enfraquecer a tua identidade. Por que que quando você trabalha,
Reflete nisso, porque quando você trabalha, você sabe que você tem hora ali para bater um ponto, né? Se você trabalha em regime CLT, qualquer outro cenário, você sabe que você tem tal horário para estar lá e aí você faz. Mas quando é contigo, um compromisso que vai melhorar a tua vida, por que que você não faz? Quando você sabe que você fazer ali uma caminhada, que você se alimentar de tal forma, que você tem que seguir ali um cronograma, uma regra, por que que você não segue? A autoestima, ela não é construída pelo que você pensa sobre si mesmo. É construída pelas evidências que você acumula sobre quem você acredita que você é. Isso aqui é autoimagem. Então existe uma frase que pode transformar a tua vida, inclusive. Você não se torna aquilo que você deseja, você se torna aquilo que você repete, aquilo que você é. Pensa na força dessa ideia aqui. A tua vida atual não foi criada por um único evento. Foi criada por milhões de pequenas repetições, pequenas decisões, pequenos comportamentos, pequenos pensamentos, pequenas escolhas. E se foi a repetição que construiu a tua realidade atual, também vai ser a repetição que vai construir a próxima versão aí dessa história, da tua vida. Mas existe um obstáculo. É um obstáculo invisível, que são o quê? As crenças. As benditas crenças, né? Toda ação vai nascer de uma identidade. Toda ação. Você sempre age de acordo com aquilo que você acredita ser. Então, uma pessoa que ela acredita que ela é incapaz, ela vai encontrar motivos para ela desistir. Certo? Uma pessoa que ela acredita, na verdade, que ela é insuficiente, ela vai encontrar motivos para ela se esconder, para ela entrar ali num casulo. Uma pessoa que ela acredita que ela não merece, ela encontra ali formas de se sabotar as oportunidades que ela poderia ter. E o mais assustador é que quase ninguém percebe isso. Quase ninguém percebe quando isso acontece. Então as crenças, elas são silenciosas, elas vão operar como se fosse ali nos bastidores, tá? Elas influenciam as tuas decisões sem que você peça permissão. É igual a lei da gravidade, você não precisa saber nada de lei da gravidade, mas ela está funcionando aí na tua vida. A crença é a mesma coisa. Então elas filtram a tua percepção da realidade. Elas fazem você enxergar possibilidades ou limitações. O mundo ele é dual. E talvez algumas crenças, elas estejam controlando a tua vida nesse exato momento. Talvez você tenha aprendido que precisa ser perfeita para ser valorizada. Talvez você tenha aprendido que errar é perigoso. Talvez tenha aprendido que você não é bom o suficiente. Talvez tenha aprendido que sonhar alto é arrogância. Para quem que isso é arrogância? Para quem que você está querendo agradar? Quem você está querendo agradar? Então talvez você tenha aprendido que precisa agradar todo mundo. Não, você não precisa. E quanto mais você acredita nisso, mais a tua vida ela vai se adaptando para confirmar essas histórias. E existe algo impressionante também sobre o cérebro humano, né? Porque ele vai procurar evidências para aquilo que você já acredita que é você. Se você acredita que você é incapaz, vai ter aqui milhões de informações, e aí ele vai focar onde? No único ponto que vai provar, digamos, aquilo. Sabe? Ele vai encontrar as provas daquele ambiente. Então, se você acredita que você consegue crescer, a tua mente também encontra provas. Você tem que aprender a usar isso aqui a teu favor. Então, a pergunta é: qual história você está alimentando todos os dias? O que que você fala para si mesmo? Toda a tua vida é construída sobre uma narrativa. Toda a nossa vida é construída sobre uma narrativa. Então, talvez esteja na hora de você mudar a tua narrativa. Só que atenção, né? Porque mudar não significa, vou repetir, na verdade, frases bonitas, positivas para mim na frente do espelho todos os dias? É isso? Não. A mudar não significa que você vai fingir uma confiança. Não significa ignorar as suas emoções, significa criar novas evidências. Você precisa sim ter uma comunicação positiva com você, mas mais que isso, você precisa acreditar naquilo que você está falando, para que isso tenha poder. Você precisa acreditar, você precisa provar para si repetidamente que você é capaz de fazer o que você está se propondo. Se você quer falar, eu sou uma pessoa que treina, então treina nem que seja 2 minutos da tua vida, faz isso.
Ah, eu sou uma pessoa que investe. Investe só R$ 2 por mês, começa assim. Você tem que criar os hábitos, o hábito. A confiança, ela não vem antes da ação, não. A confiança, ela vai nascer da o quê? Da ação. Ela nasce da ação, ela não vem antes. Então, clareza não vem antes do movimento. Ela nasce do movimento. Coragem, ela não vai vir antes do desafio. Vai nascer durante o desafio. E talvez essa seja a libertação que você precisava ouvir. Você não precisa esperar se sentir pronta, porque ninguém se sente pronta. Você só precisa começar, mesmo que seja pequeno, mesmo que pareça pequeno, mesmo que você tenha insegurança, mesmo que você ache que está imperfeito, começa assim. Sai da paralisia ali da análise. Começa assim, começa a agir. Então, existem outras verdades também que quase ninguém fala. Tua vida não muda quando você toma uma grande decisão. Ela muda quando você honra as pequenas decisões diariamente. É algo que é construído todos os dias. São pilares. E é isso que reprograma a tua mente. É isso que reprograma aquilo que você acredita sobre si. É isso que transforma a tua identidade. E é isso que cria autoconfiança. Não são eventos extraordinários da vida, são evidências que são acumuladas. É cumprir uma promessa e depois outra, depois mais uma, até que o teu cérebro ele começa a acreditar numa nova versão tua. E aos poucos algo muda. É que você para de se enxergar como uma pessoa travada. Você para de se enxergar como alguém perdida. Você para de se enxergar como alguém que é incapaz. E você começa a se enxergar como alguém que está em construção. E isso muda tudo. Exatamente tudo. Porque pessoas travadas, elas procuram desculpas. E pessoas em construções, elas procuram o quê? Caminhos. E talvez a tua transformação não comece quando a tua vida ali mudar, puf, num passe de mágica. Não é assim que vai ser. Talvez ela comece quando a tua percepção, a forma que tu enxerga as coisas, quando a tua percepção mudar, sabe? Quando você percebe que você não tá quebrada. Você não tá ali só os cacos de vidro, né? Você não está atrasada. Você não tá condenada a repetir mesmo ciclos. Isso daí pode ser quebrado. Pode ser quebrado. Você apenas aprendeu padrões que agora você pode desaprender. E existe uma pergunta que eu quero deixar aqui contigo. Daqui 5 anos, o que vai doer mais? Pensa aí, daqui 5 anos. O que vai doer mais? Ter tentado e você ter falhado? Ou você nunca ter descoberto quem você poderia ter se tornado? Eu te digo que o tempo vai passar de qualquer forma. Ai, mas eu queria fazer muito uma faculdade. Poxa, mas eu já estou velho, né? Não. Para com isso, tira essa crença aí da tua cabeça. O tempo vai passar de qualquer forma. Não sei que idade você tem, mas se você quer fazer algo, melhor momento para tu fazer agora. Isso aqui não é papo de coach motivacional, não. Isso aqui é realidade. Melhor forma de você fazer algo na tua vida é agora, é hoje. Toma essa decisão e mais que isso, começa a agir. Começa a agir. A questão é quem você será quando o tempo passar. Porque ele vai passar, né? A pessoa que continuou adiando, será que você vai ser? Ou é aquela pessoa que decidiu assumir o controle ali, realmente da própria vida? Então é o momento de você parar de tentar adivinhar o que está te travando. E você começar a enxergar isso com clareza. Enxerga isso aqui com clareza. Porque muitas vezes o problema não é falta de potencial, não, tá? É falta de consciência mesmo. Você não consegue transformar aquilo que você não consegue ver. Se algo não está na tua consciência, como que você vai conseguir mudar? E é exatamente isso que eu quero que você enxergue, que você traga isso para a tua consciência. Quando trazer para a consciência, metade do caminho para você mudar qualquer coisa na tua vida. Então, por isso eu quero te fazer um convite, tá? Eu criei algo chamado Raio-X da Mente, que ele é um diagnóstico gratuito para ajudar você a identificar padrões invisíveis que estão ali roubando a tua clareza, a tua energia, a tua confiança e também a tua capacidade de avançar. Porque talvez exista uma razão específica para a tua procrastinação. Talvez exista uma razão específica para essa sensação de estar perdida.
Talvez exista, né, uma razão específica para você começar e você não terminar. Então, enquanto essa razão ela permanecer invisível, você vai continuar lutando contra sintomas sem resolver a causa. Então, clica aí no link que eu vou deixar tanto na descrição e também vou fixar aí no comentário. E faz logo o teu raio-x da mente, porque leva apenas acho que leva uns 2 minutinhos para você fazer isso, tá? E depois que você descobrir, que você fizer, você pode economizar anos para saber quais são os seus principais sabotadores. Então, uma mente confusa, ela cria o quê? Uma vida confusa, certo? Uma mente clara cria uma vida clara. E talvez tudo que você precisa agora não seja de motivação, né? Mais de motivação. Porque isso vem e passa. Mas aplicar hábitos é algo que você constrói ali de tijolo a tijolo, você vai construir um castelo. Então, talvez você esteja finalmente precisando enxergar aquilo que a tua mente está tentando te mostrar já há muito tempo. Que a vida que você deseja construir, ela começa dentro de você. E a decisão de você começar essa construção, ela acontece exatamente no agora. Eu sou Diane Vieira e aqui eu trago conhecimento para você de psicologia, filosofia e também desenvolvimento pessoal. Grande abraço e até o próximo vídeo.